Já estamos ao vivo, com você. Vamos hoje estar falando sobre Epístolas Paulinas, Atos dos Apóstolos. Temos Epístolas Paulinas e Atos dos Apóstolos. Esperando algumas pessoas entrarem, estamos com essa aula ao vivo com você, diretamente de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará. Falando também a turma de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Nosso coordenador, pastor Bruno Lins Marques. Já estamos ao vivo com você, ao vivo, tá bom? Com você, para toda a família, para a nossa família do Instituto Vida. Pastor Jaime já está conosco ali também. Resolvemos hoje, em vez de fazer a nossa aula pela página, pelo Facebook do Instituto Vida, vamos estar fazendo aqui pelo Facebook Pastor Divino Silva, que está agregado também, tá bom? Vamos lá. Esperando os alunos entrarem aqui também. Alguns. Isso aí, tu pega só aquela folha, tá? Da turma lá de Bom Jesus para mim, fazendo favor. Tem uma folha debaixo ali do Instituto, do notebook. Estamos ao vivo, pessoal. Daqui a pouquinho já vamos começar a nossa aula. Tá tudo ok aí, o nosso áudio. Estão nos ouvindo perfeitamente. Estamos um pouco distante da câmera. Isso. Aí, deixa eu ver aqui. Só copiar o link aqui para todo mundo. Caminhar. Tem uma folha aí, bem por aí, mas qualquer coisa pega o livro, né? O livro vai ser mais fácil. Já estamos ao vivo, pessoal. Só copiando o link. João Marcos Oliveira já entrou ali, já está conosco. Só encostar essa porta aqui. Isso. Isso, deixa aqui. Daqui a pouquinho, pessoal, só aguardar aqui, encaminhando o link para as turmas. Aí do outro também. Aí do outro, pode ser aí também. Ao vivo! Hoje não vai ter trilha, fundo musical, vai ser nesse formato aqui mesmo. Vamos ver aqui. Muito bem, só para melzinho aqui, né, para controlar a garganta. Isso, outro aparelho aqui para me saber quem que está ao vivo. Então vamos lá, pessoal. Alô, pastor Bruno Lins Marques, nosso coordenador. Tudo certo aí, pastor Bruno? Tudo certo aí, pastor Bruno? Estou acompanhando aqui também. Olha, estamos ao vivo, tudo certinho, olha só, né? Todo mundo acompanhando.
todo mundo vendo aqui, participando. Hoje nós estaremos falando sobre Epístolas Paulinas. É isso mesmo, pastor Bruno? Epístolas Paulinas, só confirma aí comigo, pastor Bruno, se é Epístola Paulinas. Vamos aí esperar o nosso coordenador, pastor Bruno Lins Marques. É isto mesmo, já confirmou aqui, já apareceu aqui, ó, positivo. Pessoal, tem várias pessoas ainda agora que estão chegando, que eu passei o link lá no grupo, lá do Bom Jesus das Selvas Maranhão, grupo teológico, e espera só mais um pouquinho, tá bom? E nós já vamos começar a nossa aula. Estava ali agora há pouco no Templo Central da Assembleia de Deus em São Geraldo do Araguaia, ouvindo nosso presidente, pastor Marinaldo Soares, trazendo uma linda reflexão quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que estes? E todo aquele diálogo, uma mensagem muito especial. E quando concluiu a mensagem, já corri para cá, porque estávamos também transmitindo o culto ao vivo pela página do Facebook da Assembleia de Deus, Saga. E aí tem toda a mensagem, está lá, tá bom? Mas agora estamos aqui. É Atos, né? É Atos, é realmente, não é Epístola Paulinas, é Atos dos Apóstolos. Epístolas Paulinas é para o mês de outubro, realmente, está corretíssimo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, já comecei a nossa aula. A Bíblia Sagrada contém 66 livros. Lembrando que há outros livros apócrifos, que você vai observar que é mais 7 livros, mais 7. Então 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 livros. Ou seja, a Bíblia contém 73 livros. Porém, os livros que foram reconhecidos como livros sacros, ou livros que têm o mesmo pensamento, ou os livros que eles centralizam na teocracia de Deus, centralizam no verbo, olha, observa, se centraliza no verbo que se fez carne e habitou entre nós, os livros que para ele e sem ele nada do que foi feito se fez, são somente 66 livros. Não são 73 livros. Porém, há algo aqui interessante em falar, já na abertura dessa aula, que assim, que você não pode também discriminar os livros. Por exemplo, para você compreender parte histórica, você precisa entender o livro dos Macabeus. Você precisa ler o livro dos Macabeus. Então, são livros que fazem parte da história. Porém, eles não podem ser considerados os livros sacros, pois ele não tem o mesmo entendimento dos demais outros dos 66. Aí nós vamos observar Gênesis a Deuteronômio, nós chamamos de Pentateuco. Lembra sempre disso, que nós sempre iniciamos um pouquinho sobre bibliologia, sobre também hermenêutica. Sempre as nossas aulas têm um pouquinho disso. Aí você vai observar de Josué até, vamos falar, Oséias, até Oséias, você vai observar aí que são vários conjuntos de livros. Aí começa somente em Daniel começa aí a história dos profetas maiores. Eu quero fazer só algumas divisórias. Aí vem Daniel até Isaías, Isaías até Daniel, Daniel, Isaías. Aí você vai observar que fecha-se o conjunto dos livros, aí parte do Velho Testamento histórico e profético. Aí dentro dos históricos tem também os juízes, né, que pega ali o livro de Juízes, Rutes, Neemias, aí Esther, a Esther já parte do princípio mais histórico. Aí, então você vai observar que, iniciando ali
até Oséias, que são os profetas menores. Depois Daniel é a divisória ali, que começa os profetas maiores, que aí vai Daniel, Ezequiel, aí vem Jeremias, Lamentações de Jeremias, Isaías, e todos esses livros, são 5 livros. Aí depois começa aí a história dos livros, que são os profetas menores, que começa ali de Oséias, que vai até Malaquias, são profetas menores. Aí depois começa uma seleção de livros chamados de Novo Testamento, que começa com Mateus e termina com Apocalipse. Mas dentro desses livros, que nós chamamos de Novo Testamento, ou Nova Aliança, alguém chama de Nova Aliança, aí vem o livro depois ali de João, aí vem Atos dos Apóstolos, sendo o autor Lucas. Lucas escreveu, o próprio Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então, depois de Atos, aí vem Romanos, aí Romanos vai até a carta de Filemão. Aí Filemão começa ali, vem Tiago, Hebreus, Tiago, aí vem as cartas de Pedro, que são 2, aí vem mais 3 cartas ali de João, aí vem Judas e Apocalipse. Esses aí são os livros, eu falei mais na parte histórica, não na parte da agrupação, e você hoje vai poder estar acompanhando a nossa aula de Atos dos Apóstolos. Só perguntando aí se o meu áudio está claro, se vocês estão me ouvindo, devido nós estávamos aí numa trajetória de agendas, de evangelismo, de cruzada, a minha voz está-se baixa, tá bom? E aí eu quero saber se está tudo ok por aí. Tudo ok? Então vamos lá? Olha só, Atos dos Apóstolos. Só agradecer a Deus aí pela vida dos nossos alunos em Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Pessoal de Bom Jesus das Selvas, Maranhão, sejam todos bem-vindos, à nossa aula. Julinho, alô Julinho, deixa eu falar os nomes aqui: Antônio Luiz, Bruno Lins Marques, nosso coordenador, Carlos Jean, Cristiano Alves, o Divino deu uma parada, né? Devido às situações, Elismar Ferreira, Gabriel da Conceição, Geisa, Jeová, Guilherme, que é o Gui, Itamar Maia, João Costa Oliveira, Jocélia, Josimar, estou lendo aqui os nomes, Lindomar, aí vem também Rafael da Conceição, Rafael Lima, são 2 Rafael, um é da Conceição Mendonça e outro é Lima Cunha, o Ricardo da Costa, Roberto Rivelino e a Rosivânia das Flores. São os nossos alunos aí em Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Só lembrando para todas as nossas turmas que esta aula vai estar também no canal do YouTube, posteriormente, Atos dos Apóstolos. Sem mais delongas, abra o seu livro no sumário. Deixa eu falar um pouquinho aqui no sumário, deixa eu ver aqui se está tudo ok no celular, no sumário, tá bom? No sumário, nós vamos estar falando sobre o quê? Conteúdo de Atos dos Apóstolos, é muito importante. Tem também a parte da introdução geral, aí vem o Evangelho em Jerusalém, vem o Evangelho na Judéia e Samaria, observando que esse Evangelho na Judéia, será que eu vou dar conta de ministrar essa aula? Minha voz, né? A garganta está irritada. Olha, aí vem também o Evangelho em vários países, Evangelho Judéia, toda a Judéia, é isso que Atos está propondo, Lucas, no caso, e também vem a biografias sugerida. Mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre a introdução geral, que é na página seguinte, que está aí a página de número 9. Página 9 do seu livro, olha só, página 9, vamos lá. Dos Apóstolos, tem muita gente participando, Josimar, muito bom o áudio, então vamos seguir.
até porque eu não posso forçar muito a garganta, porque ela está irritada, né? Está irritada, cansada, na verdade. Preciso dormir, repousar para ela descansar. E aí não tive esse tempo ainda. Mas vamos lá, olha. Lucas, o médico Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Ele que escreveu Atos dos Apóstolos. Você vai observar no capítulo 1, o verso 1 ao 4, e Atos capítulo 1, o verso 1 ao 3. Você vai observar que ele mesmo está trazendo esse perfil. Olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, mas vai ficar claro sobre esse assunto, sobre a sua autoria. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Você vai observar que é a primeira vez que a gente vai começar a observar e ver sobre esse termo apóstolo. É a primeira vez que você vai observar. Lá em Mateus, vinde após mim, mas não é o termo apóstolo, não é o termo apóstolo, é o termo após mim, que também, quando você vai relacionar os dois termos, eles estão se interligando. A Silvânia está aqui na minha frente, aí eu fico olhando para ela ali, janela bonita, e me atrapalha aqui. Aí o que acontece? Ó, disso há testemunhos internos e externos. Por exemplo, nós vamos observar que ele vai estar destinando, Lucas está destinando, e ele está falando sobre Teófilo, e Atos é o mesmo Teófilo. Ele está se referindo, ó, o destinatário de Lucas e Atos é o mesmo, Teófilo é o mesmo. Se você for pegar Lucas, quer ver, volta lá, você for observar o livro de Lucas, no começo, ele já traz esse entendimento também, de Lucas aqui, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, aí ele começa e faz também a sua dedicação no verso 3, a Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, tanto Atos dos Apóstolos quanto Lucas está destinado ao Teófilo. Então essa é a parte interessante que a gente já inicia a nossa aula trazendo todo esse conhecimento. Olha, um outro detalhe é o testemunho interno que você vai encontrar. Lembra que nós, quando estivemos aí em Bom Jesus das Selvas, Maranhão, por 2 vezes, né, já estivemos aí, nunca você pode ler um livro sem você conhecer o autor. Ou então um sumário, as referências do livro é muito importante. Você tem que estar interligado diretamente com as referências. Então, o livro de Atos, a referência dele é Teófilo. Ele está direcionando a este personagem. E o estilo e a linguagem, estou lendo aqui sobre o testemunho interno. O estilo e a linguagem dos 2 livros testificam que o autor é o mesmo. Você pode observar pela linguagem do livro. Lembrando que um chamamos de biografia e o outro também podíamos, é lógico, podíamos, não chamamos, mas podíamos chamar também de biografia, só que seria a biografia dos apóstolos, dos então discípulos que foram após a Cristo, apóstolos de Cristo. Então observa que a linguagem de um é a biografia se referindo a Cristo, o Filho do Homem, ou seja, o homem perfeito, que é Lucas, mas somente em Atos que você vai compreender as características, o papel de cada um dos personagens
que estiveram ao longo de 3 anos e meio com Jesus. Aí você vai observar também aqui, os traços típicos são comuns. Típicos, você pode observar que é como se fosse um livro só, mas na verdade um está relacionado a Cristo e o outro livro está relacionado aos apóstolos. É por isso que a gente precisa ter uma visão lógica disso. Por exemplo, no segundo parágrafo aí, já da introdução geral no livro, o Evangelho e Atos estão próximos, estão ligados. Você pode observar no capítulo 1, versículo 1. Tudo quando Jesus começou a fazer e ensinar na sua forma, são as duas escrituras uma unidade, porém com temas específicos. O final do Evangelho e a introdução de Atos tem continuidade. Observa aí, Lucas capítulo 24, o verso 44 ao 53. Você pode observar que em Atos é como se ele tivesse, você pode observar no último capítulo, que é o capítulo de número 28, ele encerra sem ter uma conclusão específica. Vocês já observaram isso no livro de Atos? Ele encerra como se ele já, observa aqui o verso 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam por ali, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimentos algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pronto, tá? Quer dizer, ele inicia se referindo a Teófilo, dedicando a obra, e encerra Paulo, que alugou uma casa, que as pessoas por ali iam para ouvi-lo, ser instruído, algum viajante, e por aí vai, referente ao Senhor Jesus e tal, e fecha o livro. Parece assim que tinha algo a mais para ser falado. Parece que tinha algo a mais para trazer às claras a interpretação. Então são assuntos que nós precisamos ter muita atenção. O Evangelho fala da pessoa e da obra de Cristo, aquilo que eu falei no início. E Atos relata a origem e o processo da igreja a partir da ascensão, que está lá em Atos capítulo 6, o verso 1 ao 7. É a ligação entre as duas partes. Então, na introdução geral, nós já estamos percebendo que os dois livros, eles têm algo assim em comum. Eles têm uma proximidade, eles têm uma liga, tá bom? Na página de número 10, nós vamos ver assim, o autor é companheiro do apóstolo Paulo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta, que eu estou aqui com outro aparelho, viu? Essa tela central está só transmitindo, e esse é outro aparelho aqui, da minha querida Silvânia Silva, vai estar me ajudando aqui com você. Por exemplo, o Cristiano Galvão botou pastor, o Cristiano Galvão botou boa noite, graça e paz, meu pastor. O professor Doriel Souza disse assim, que é nosso superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical em São Geraldo do Araguaia, disse assim, a paz do Senhor. Josimar Rodrigues, muito bom o áudio. Então, pode participar, pode fazer a pergunta, que eu vou estar sempre aqui acompanhando o seu raciocínio. Na página 10, o autor é companheiro do apóstolo Paulo. Isto aconteceu com Lucas. A expressão nós, mostra isto em Atos 16, o versículo 10 ao 17. Atos, capítulo 16, os versos 10 ao 17. E também capítulo 20, o verso 5 ao 15. E capítulo 21, do verso 1 ao 18. E capítulo 27, o verso 1 no caso. E capítulo 28, verso 16. Tá bom? Que é o último capítulo aí do livro de Atos. Aquele que escreveu dizendo, nós, nessa parte escreveu falando eu. Isso em o primeiro capítulo e o primeiro versículo.
Então você vai observar que havia uma particularidade nesta autoria. Ou seja, o autor esteve com Paulo em Roma nos últimos dias da prisão do próprio apóstolo. Imediatamente antes da morte dele, que foi lá no capítulo de número 27, lembrando que você só encontra detalhes sobre a morte de Paulo, de Pedro, de André e demais outros, de Tiago, só em alguns outros livros, por exemplo, como o livro A História dos Hebreus. É muito importante você ler e comprar, adquirir esse livro e ler ele mesmo. E com certeza esse foi Lucas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. O próprio Lucas. O nome Lucas não aparece em Atos. Você sabia disso? O nome Lucas não aparece em todo o livro de Atos. O que seria natural se fosse outro o autor, mas não é. Como, por exemplo, o evangelho escrito por João. E, na verdade, Lucas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. O nome Lucas só aparece 3 vezes no Novo Testamento, que está em Colossenses, capítulo 4, verso 14, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, e Filemão, o verso 24. Lembrando que Filemão não tem capítulos, somente versículos. Então você vai observar que no verso 24 de Filemão vai aparecer o nome Lucas em 2 Timóteo 4:11 e Colossenses 4:14, que vai estar aparecendo o nome Lucas, somente nessas referências. Em nenhum outro livro você vai ver o nome Lucas. Ele mesmo não citou o nome dele no próprio Evangelho de Lucas e nem mesmo no livro de Atos. Ele não citou, então não tem outro nome Lucas. Por exemplo, também o caso de Levi. Você observa que tem sobre a expressão publicano, ele cita publicano, alguns citam ele como Levi, outros os chamam de Mateus, direcionado à expressão dom de Deus, a qual Jesus direciona ao próprio Levi. Então são assuntos muito particulares que a gente vai só entender no livro de Atos. Época e lugar. Ainda a página 10. Quando a época, o próprio Atos dos Apóstolos, ele nos dá a indicação. Está em Atos capítulo 28, que vai dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, capítulo 28, o verso 16, 30 e 31, é que ele vai estar dando aqui o lugar. Paulo tinha vivido preso durante 2 anos em Roma. Tem gente que fala 3 anos, mas ele está se referindo aqui já à sua época. Paulo já tinha vivido preso durante 2 anos em Roma, de 62 a 64. Nada se conta aqui da sua libertação. Então o livro de Atos já não vai estar relatando esse pormenores. Isso certamente aconteceu anos mais tarde. Agora observa aqui, eu quero fazer uma leitura no último parágrafo da página 10 do nosso livro. Nada se diz do incêndio de Roma no ano de 64. É por isso que você tem que ler a história dos Hebreus. Fica claro que Paulo não sofreu martírio nesta época, no término de Atos, pois Lucas não menciona isto. Lucas não menciona esse assunto, apesar de dar detalhes de sua viagem e experiências. Você vai comparar lá também com o capítulo 27 de Atos, capítulo 28 e o verso 11. Vamos ler aqui um pouquinho só o versículo 11. O versículo 11 do capítulo 28, olha o que ele vai falar. E ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio. Aí ele vai estar falando aqui sobre a ilha, vai estar falando também sobre o emblema. Aí o versículo 12, ele já vai falar, tocando, aí vai falar sobre os 3 dias, vai falar sobre onde bordejamos, chegamos a Régio, aí vai começar toda uma história até ele ir para Roma, quando Paulo vai para Roma, no verso de número 17. Então você vai observar que quando Lucas ele vai relacionar as viagens missionárias de Paulo, ele começa do capítulo 9 de Atos, se não me falha a memória, começa ali a história do Saulo,
Aí depois da história tem ali uma pouca participação de alguns outros apóstolos, poucas participações, e de repente ele já começa, Lucas começa a interligar o evangelho de Lucas ao Atos dos Apóstolos, trazendo que a figura de quê? De viagens missionárias. É mais tarde que ele fecha o livro, que é a partir do versículo de número, dos capítulos de número 20, 21, 22 e 23. Então o livro de Atos, ele tem várias divisões e ele tem vários aspectos. Se você for pegar e ler o livro de Atos até o capítulo 8, aí você vai compreender uma coisa. Se você ler do capítulo 9 até o capítulo de número 20, é outra coisa. Do capítulo 21 até o capítulo 26 é outro esquema temático. Aí o capítulo 28, ele fecha o livro. Ele fecha o livro. Então é muito importante esses detalhes aí. Bem aqui, ó, na página de número 11, a garganta está travando um pouquinho. Vou tomar só um... Eita, e a água está gelada. Vamos lá? Olha só. Bem aqui, no capítulo anterior, no capítulo posterior, que é a página 11 do nosso livro, as fontes de Lucas. As fontes de Lucas. O capítulo 1 e o verso, no capítulo 1 ao capítulo 5, de Atos dos Apóstolos. Lucas conhecia bem Pedro, Barnabé e Filipe, e certamente, Lucas conhecia bem Pedro, Barnabé e Filipe, e certamente eles forneceram os materiais necessários. Olha só, é interessante a gente conhecer essas coisas. Lucas, ele conhecia bem demais a Pedro, e ele conhecia Barnabé e Filipe. E observa que a particularidade de Lucas foi com Paulo. Ele se identificou, foi com Paulo. É por isso que algumas viagens ele acompanhava ele. Certamente eles forneceram materiais necessários quando a Filipe, Lucas e Paulo se hospedaram na casa dele, em Cesareia. Olha lá, capítulo 21, o verso 8. Olha o que fala capítulo 21, o verso 8. Como disse, essa aula ela é muito apaixonante. A gente precisaria, na verdade, de 6 meses de aula. Neste livro, de 6 meses de aula. Pelo menos 3, 4 aulas por semana. E a gente não conseguiria atingir os 100% dessa matéria. Então aqui é só um resumo mesmo para a gente poder compreender. Olha só, o capítulo de número 21, verso 8, olha só o que diz aqui. Ó. Eu vou tirar um pouquinho a minha visão aqui da tela, porque eu vou ter que ler, né? Olha só o que ele fala aqui, capítulo de número 21, verso 8. Ele vai estar dizendo assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Está vendo aí? Ficamos com ele. Então havia uma particularidade. E às vezes a gente pega assim Lucas, e como ele não foi contado como um dos 12, a gente pensa assim, mas quem é esse Lucas? Um gentil. Ele não era judeu, era um gentil. Como assim? Me explica um pouco sobre isso. Mas ele já havia uma particularidade. Uma vez eu vi um pregador pregando, dizendo assim, que Pedro ele tinha um problema tão grave com Paulo, que acredita que o espinho na carne de Paulo era Pedro. Mas na verdade não tem uma concordância para isso. Assim também como não tem nenhuma concordância para você apontar uma figura sobre o espinho na carne de Paulo. Aí quando você vai ler a Bíblia, respeitando o autor, lembra disso. Você tem que ler a Bíblia, ou qualquer que seja o livro, respeitando o seu autor. Aí quando nós vamos ler aqui esse texto, a gente observa que Lucas era uma pessoa próximo dos discípulos de Jesus. Não era uma pessoa comum. É por isso que a Bíblia ela contém 40 autores. E esses 40 autores foram homens
escolhidos diretamente por Deus. Não foi um acaso. É por isso que eu iniciei a nossa aula falando sobre os outros 7 livros que não correspondem a esse, porque tem que haver uma ligação. Isso não é só uma ligação textual, é uma ligação também entre pessoas. Ao longo de 16 séculos que a Bíblia foi escrita, diferentes autores, 40 diferentes autores. Mas você pode observar que sempre havia uma ligação de uma profecia, de um acontecimento, parte histórica, escatológica, tipologia. Tem muita coisa que é tipologia. Por exemplo, o caso de Cantares. Cantares não é um livro pornográfico, igual já vi muita gente falando. É um livro que vai falar sobre a questão sexual. Não, para aí. Observa que os livros, eles são divinamente inspirados por Deus, cristalizando a mente desses 40 autores. Você vai observar que Moisés, é atribuído a Moisés o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, o Pentateuco. Mas você pode observar que no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Aí começa o texto. Ali Moisés não era nascido. Você vai observar só posteriormente, lá em Êxodo, que surge Moisés do nada, textualmente, do nada. Aí surge o assunto chamado Moisés. Mas é atribuído ele a esta autoria, é atribuído a ele. Então nós vamos observar aqui que as fontes de Lucas são verdadeiras. As fontes de Lucas são verdadeiras. E você consegue encontrar isso. Por exemplo, aqui, ó, no item 3. A fonte aqui é o próprio testemunho do apóstolo, pois ele teve experiência com Cristo diretamente no caminho de Damasco e guardou os detalhes. Ó, aí no item 4, que está no capítulo 10 e 11 de Atos. Certamente Cornélio forneceu o material para esta parte. Cornélio, ele morou em Cesareia. Está aí o capítulo 10, o verso 1. Você vai observar. Onde Lucas esteve em companhia de Paulo. Opa! Lucas esteve em companhia de Paulo. Só que Lucas, o objetivo dele não era falar da sua pessoa. Era falar de quê? Era falar dos apóstolos, falar da igreja, falar da ascensão de Jesus, falar do plano de Deus para a salvação da raça humana, mesmo em Atos, e falar também sobre esse perfil de Judeia, Samaria e os confins da terra. Era esse o princípio. E também prefaciando aqui, falando de Jerusalém, que está em Atos capítulo 1, o verso de número 8, quando os discípulos chegam ali nos versos 6 e verso 7 de Atos, eles indagam a Jesus e começam a dizer: Senhor, como que será? Como que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não era o reino de Israel, tem gente que lê errado. Não é o reino de Israel. Não é o reino de Israel. É o reino a Israel. É para ele. Não era o reino dele. Era o reino para ele. Há uma diferença do reino dele e há uma diferença do reino para ele. Lembra lá de... Eita, essa aula não vou conseguir levar até longe, porque são tantos assuntos. Vocês lembram lá quando Davi faz uma oração, lá no Salmo 51, e ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo? Uai, peraí. Já havia a expressão Espírito Santo na época de Davi? Não, não havia essa expressão. Era Espírito do Senhor. Tem outros nomes, mas vamos aqui. Espírito do Senhor. Você lembra lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, quando ele é ungido entre os irmãos, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então, quando Davi ora lá no Salmo 51, ele está falando da unção. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não estava se referindo a trono, mas se referindo àquela unção que o Espírito do Senhor passou a se apoderar dele. Então é como nós, só estou cristalizando a mente. O objetivo de Atos. Eu vou ler aqui um assunto aqui, ó, no item 6, todo o capítulo 13 e até o final do livro,
é logicamente formado pelo grande apóstolo, por Paulo. E ele traz aqui a narrativa da terceira pessoa. Tem assunto que você vai observar, é como se o próprio apóstolo Paulo estivesse narrando, como se ele mesmo fosse o autor. Você vai observar que tem momento que ele fala na terceira pessoa, no próprio livro. Então, é importante compreendermos as fontes de Lucas, senão um vai compreender o livro de Atos dos Apóstolos. Preciso de uma água, minha garganta, gente do céu. Vamos lá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar da aula, fique à vontade, viu, pessoal? Estou aqui com outro aparelho, tá bom? Olha só aguardando vocês aí. Vamos lá. Fique à vontade, fique à vontade. Eu vou ministrando, vou ficar observando aqui. Olha só. A quem o autor acompanhou em Cesareia, em Filipos, na ilha de Malta e em Roma, e por isso conheceu os fatos na prática. Tem gente que fala assim, não, Lucas é... Não, ele conhecia os fatos na prática. Porque ele andava, ele fez missiologia. Ou então, nada melhor do que uma pessoa que tinha uma formação acadêmica na medicina, participou das proximidades de Antioquia, Cesareia, Roma, Filipos, e era muito próximo, não só de Paulo. Igual as pessoas achavam que Lucas ele não tinha aproximação com nenhum outro, mas você observa que ele tinha com Pedro, você observa que ele tinha com Filipe. Ou então, na página 12, nas partes onde se emprega o pronome nós, a narrativa inclui as experiências do autor. Presta atenção aqui, você não vai ver o nome Lucas, mas você vai ver a expressão nós. Quando ele fala nós, ele está se colocando, é como se fosse assim, eis-me aqui, eu estou aqui. Você vê a figura do autor de Atos dos Apóstolos na expressão nós, as experiências do autor. Na realidade, Lucas viajou com Paulo e conheceu os fatos por presenciá-los. Não foi coisa só, porque tem um detalhe aqui, que quando você vai observar o livro de Lucas, você observa que ele está ligado a Mateus e ele está ligado a Marcos. E você vê que ele tem uma ligação mais com Marcos do que com o próprio Mateus. E você observa que Lucas ele fala mais da infância de Jesus do que Marcos e do que Mateus. Na verdade, Mateus e Marcos não falam da infância de Jesus, sim Lucas. E João também não fala. Só Lucas. Mas como? Como? Ou então ele pegou os livros, principalmente o livro de Marcos, que é o livro mais antigo entre os 4 evangelistas. O primeiro é Marcos, não é Mateus, é Marcos. Marcos é o primeiro, é o que dá ênfase nessa questão missionológica. Aí Mateus vem com outro aspecto aí sobre a questão do Messias. Então, na data aí, entre 62 e 64, depois de Cristo, usam-se a literatura consultada, trazendo aí os argumentos, trazendo os argumentos que mencionamos aqui nesse assunto. Vários fatos de grande peso da história não são mencionados em Atos. É por isso que a gente precisa de uma boa enciclopédia, a gente precisa de um bom outro livro, precisa estudar história. Por isso que quando você aprofundar, você que vai estudar, está fazendo esse primeiro curso, depois você vai fazer um outro curso. Às vezes a gente passa pela mesma matéria, os mesmos assuntos, trazendo outros detalhes. Eu não vou falar assim que existe um nível para você estudar na teologia. Na verdade, é o espaço de tempo que vai fazer você compreender certas coisas. E a gente não compreende todas as coisas, tudo de uma vez. É por isso que nós precisamos o quê? Primeiro, respeitar o seu autor. Respeito ao autor. Primeiro, tenta descobrir a finalidade dele, ou seja, o objetivo do livro. É por isso que tem gente que fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo. É porque você está lendo a Bíblia e são 40 pessoas. Você está querendo entender
a linha de raciocínio lógico de 40 pessoas. Bota 40 pessoas para falar tudo ao mesmo tempo para você ver. Você não vai entender nada. Ou então, o que seria conveniente você fazer? Primeiro, leia o livro de Gênesis e vai entender sobre o autor, por que ele está falando de origem. Leia o livro de Lucas e ele está falando sobre o homem perfeito. Ou então, o tema central de Lucas é o homem perfeito. O problema é porque muitas pessoas vieram de religiões e querem ler a Bíblia como se fosse um livro do curandeiro, como se fosse um livro religioso. Parece que descarregou aqui, seu celular. Aí como se fosse do curandeiro, do religioso. Me dá só um intervalozinho aqui, tá bom? Minha linda tá dormiu. Só um pouquinho. 1 minuto só para eu colocar aqui para carregar, tá bom? 1 minuto, enquanto você vai pensando aí nesses 40 autores. Imagina 40 pessoas falando tudo ao mesmo tempo. Você não vai compreender nenhum. É por isso que você tem que ouvir uma pessoa só, ouvir aquela, entender o que ela está falando, para depois você ouvir outra pessoa. Só um momento. Pronto, pessoal, olha só, nós já estamos quase na conclusão da aula, mas vamos aqui. Só agradecer aí pela a doutora Margarene Costa, seja bem-vinda à nossa live, à nossa aula ao vivo. E também vai estar no canal do YouTube para você, vai lá, PR Divino Silva / Instituto Vida. Você coloca Pastor Divino Silva, o PR Divino Silva, e você vai encontrar nossas aulas, nossos vídeos, estamos aí à sua disposição, tá bom? Então vamos aqui, olha, na literatura você vai observar o quê? A história conta que nesse ano a fortaleza estava ocupada por 960 judeus, a fortaleza, contando homens, mulheres e crianças sobre a liderança de Eleazar. Aí você vai começar a observar esse perfil aqui de Lucas dentro da parte histórica. Eu quero que os alunos leiam aí, por gentileza, leiam a página de número 12, a página de número 13, tá bom? A página número 14 e leiam também a página de número 16. Leiam atentamente que é a parte histórica desse livro. Olha o nosso horário, gente. 10h30 eu encerro a nossa aula, tá bom? 10h30 eu vou estar encerrando. Nome do livro. Vamos aqui para o nome do livro Atos dos Apóstolos. No livro, falta a indicação do verdadeiro autor. Você observa que é o Espírito Santo. O verdadeiro autor não é Lucas, e sim o Espírito Santo, o verdadeiro, o qual é citado muitas vezes, mas não identificado como autor. Aí você vai observar que ao livro foram dados vários nomes, conforme se vê em várias obras de grande importância. Vamos ver alguns nomes que foram dados antes de Atos dos Apóstolos, mas vamos aqui, o primeiro, o nome Atos dos Apóstolos foi dado certo, cedo, e se tornou muito bem aceito. Atos dos Apóstolos é um nome carinhoso, né? Forte, fixo, firme, porém, mas se encontra nos manuscritos mais antigos, na versão também egípcia e outras versões. Também a data do 2º século. À primeira vista, esse nome parece inadequado, pois, com exceção de Pedro e Paulo, o livro narra poucos feitos dos outros apóstolos. Você já observou isso, rapaz? Olha, narra muitos assuntos a respeito aí de Paulo, a respeito de Pedro, mas dos outros dá só aquela triscadinha e pouco. Eu quero aqui dar uma puladinha aqui para vocês, aqui na página de número 37. Página de número 37. Estão ouvindo aí, ó? Página de número 37. Alô, Erismar, página 37, Erismar. Vamos ver aí, Lindomar, pastor Bruno Lins Marques. Vamos lá, o Elinaldo está ouvindo aí a nossa aula, assistindo. Ó, o mundo não conhecia a mensagem da nova aliança no ano 30
da era cristã não conhecia essa mensagem. Agora observe, mas Jerusalém se tornou o berço desta comunicação, desta mensagem, desse evangelho. Jerusalém se tornou o berço, porque na verdade Jerusalém já era o berço religioso, político, social, sempre foi Jerusalém. Ali desceu e nasceu a fonte do evangelho, foi em Jerusalém. Da mensagem de poder capaz de convencer milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e deixar o pecado e servir a Deus com os corações sinceros. Então Jerusalém sempre foi o centro. É por isso que quando você vai observar em Atos, capítulo 1, dos versículos 15 aos versículos seguintes, e também capítulo 8, verso 3, e especificamente capítulo 1, o verso de número 8, você vai observar grandes homens e mulheres em todo o mundo têm feito trabalhos específicos voltados para Atos dos Apóstolos. Principalmente também no capítulo 2, quando você vai observar que era na oração, comunhão e partir do pão. Então havia isso aí, oração, comunhão e partir do pão. E o pessoal trazia as suas verdades, porque muitos acreditavam que Jesus estava voltando logo, naqueles 2 dias. Não observando quando ele falava sobre a seara, não observando quando ele falava sobre os sinais da sua vinda, como que ele veria, que ele falou se haverá fome, haverá fomes, peste, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Ou então tinha algumas coisas que não tinham acontecido ainda, mas eles já estavam acreditando e vendiam as suas verdades por ausência de interpretação. Mas tinha um outro lado, que o Espírito Santo que estava trabalhando. O Espírito Santo fazia as pessoas compreender a necessidade de se entregarem a Deus e, através também de suas mortes, ser a semente do Evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar até a mim e o Evangelho pudesse chegar até a você que é gentil. Tem gente que se acha até melhor do que um judeu, né? Eu estou falando nessa questão social e política. Na verdade, porque nós nos tornamos os filhos de Deus por adoção. Por adoção. Então, aqui vamos ver aqui a eleição de Matias em lugar de Judas. A eleição que já passa a partir do versículo 15. Ou então, vamos aqui observar. O capítulo 1, dos versos 1 até o versículo 8, ele tem um aspecto de caráter, de personalidade dos então discípulos ou apóstolos. Aí a partir do versículo de número 14, 15, aí tu começa a observar aqui um outro aspecto, já muda um pouco, é como se tivesse ali um tipo de convenção, a primeira convenção, e eles começam a tratar os aspectos. Primeiro, ele não é conhecido na Bíblia e na igreja como cristãos, obreiro ou ministro ativo, que é no caso de Matias. O nome dele aparece de supetão. Ninguém sabia da história, de nada, pensar que não aparece. E apareceu Matias. Aí na hora de eleger um substituto para Judas Iscariotes, pois muita gente fala que Judas se suicidou. Judas tentou se suicidar, mas a corda rompeu e ele caiu de alto a baixo em suas entranhas. Então observa que ele não conseguiu passar a corda entre o pescoço, se conseguiu o galho onde ele estava colocando a corda corda quebrou e se rompeu e tal, e etc. Mas não aconteceu, na verdade, um suicídio ali. Não aconteceu um suicídio. Você pode observar no texto. Lógico que pelo seu ato veio ali uma consequência de morte, mas ele não conseguiu se suicidar, tá bom? Houve uma morte, é interessante, houve uma morte, ele foi a causa da própria morte, ele que trouxe o dano a si mesmo, ele que escolheu o campo minado,
Ele que estava no campo minado, ele que deixou o inimigo entrar no seu coração. Então observa tudo isso. Segundo, havia necessidade de completar o colégio apostólico, formado por Jesus com 12 homens, no qual Judas, o tesoureiro, havia se desviado. Desviado, esse termo, lá em soteriologia, ou cristologia também, e a martiologia, vamos dizer assim, a doutrina que se ocupa em estudar o pecado, errar o alvo. Ou seja, Judas errou o alvo. Então, quando nós vamos observar essa palavra desviado, está se referindo a errou o alvo. Não está ligado em Cristo, que está em Atos capítulo 1, verso 25. Terceiro, pelo que o texto dá a entender, a iniciativa da eleição foi dos apóstolos, não foi o Espírito Santo. A iniciativa foi dos apóstolos, não foi o Espírito Santo, como diz lá no capítulo 13 lá de Atos. O Espírito Santo disse, separa para mim Paulo e Barnabé para uma obra a qual eu os tenho chamado. Aqui não, aqui foi uma convenção, aqui foi um trabalho específico, dois apóstolos. Todavia não se pode, deixa eu ler aqui, não se pode esquecer de que eles oraram pedindo direção a Deus para realizar a cerimônia de separação do apóstolo substituto. Mas nasceu no coração deles. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então você pode observar que foi uma intenção deles, eles que compreenderam que precisava de um a mais. Por quê? De um a mais me se referindo à quantidade correta dos 12, porque só tinha 11. E eles oraram e pediram a direção de Deus e falaram, tu que é conhecedor, está o texto aí, está o texto. Aí ele vai falar, era amigo íntimo de quem eu confiava, diz Deus. Portanto, não se trata, nós já estava falando lá do Salmo 41, verso 9. Salmos 41, verso 9. Portanto, não se trata de uma coisa particular dos discípulos. Eles tinham essa visão, ele tinha essa perspectiva sobre a questão dos apóstolos. Então, eles fazem ali uma eleição para que acontecesse assim a direção de Deus. Eleição para o mal, vontade direta de Deus e decisão inevitável do Senhor. Portanto, não se trata de uma eleição para o mal, era uma eleição para o bem, para o bem. Aí uma outra coisa que eu vou estar, estou aqui na página 38. Assim como foi ele, poderia ter sido outra pessoa. Compare João capítulo 13, os versos 18 ao 21, que a gente vai ter esse pensamento positivo. Ninguém mandou Judas fazer nada. Tem gente que fala assim, peraí, mas ele já nasceu para trair, ele já nasceu. Não, ninguém mandou Judas fazer nada. Jesus falou assim, o que tu tem de fazer, faz logo. Porque já estava no coração dele. Ele já ia fazer, para fazer nada. Ele mesmo levantou contra mim o seu calcanhar, está lá. Foi coisa que é nascida no coração. E fazendo isso, deu lugar ao cumprimento fiel da profecia, o qual determinara fato, mas não pessoa. Determinou o fato, aquilo que deveria acontecer, mas não pessoa. Está nos Salmos 41, verso 9. Então é interessante narrar que quando Lucas ele vai tratar esse assunto, ele está tratando fato, não pessoa. Quando alguém pergunta, quem é que vai trair? Ele fala assim, aquele que molhar o bocado, o pedaço do pão na minha vasilha, é esse que vai me trair. Ele não direcionou pessoa, mas o fato. Então é interessante observar, pessoa não fato. É igual a questão do ciúme. Quer ver? Vamos entender o que é ciúme. O ciúme do cuidado é normal. O ciúme do cuidado. Agora o ciúme, quando ele é gerado no coração da pessoa,
como uma sombra do medo de perder a posição, ou uma imaginação, uma fantasia. O ciúme sombrio é aquele que você imagina e maquina o mal. É igual lá diz o provérbio, 6 coisas o Senhor abomina, e de uma aquele, 6 coisas ele odeia, e a 7ª abomina. Aí uma das que abomina é aqueles que provocam contenda entre irmãos. Pensamentos viciosos que maquinam o mal. Está relacionado a esse sentimento. Ou então o que acontece? Lucas, ele não está se referindo à pessoa de Judas, ele está se referindo ao fato, tá bom? A circunstância que levou a Judas a fazer, não se referindo a Judas, mas se referindo ao fato. O quarto é porque está relacionado esse assunto ao Matias, o personagem oculto que se apresenta. Olha o nosso horário, já estou concluindo, tá bom? Só concluir esse assunto. Quarto, ninguém está fazendo pergunta. Pastor e doutor Joás Posidônio está nos assistindo. Nosso secretário, nosso primeiro secretário da nossa convenção, CA de Seta PAMT. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E ele também é pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Redenção, a qual também tem aí o nosso carinho. Vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quarto, o livro de Atos não resiste a nenhuma obra realizada por Matias, você vai observar, já falamos sobre isso. Aí depois, quinto, autoridade. Antes, deixa eu falar uma coisa. Só que por não estar registrado, não quer dizer que ele não fez, viu? Matias, por bem nenhum, observa que ele não deveria ser escolhido se ele não tivesse esta ligação. Observa que na instituição dos diáconos, dos 7 homens que foram escolhidos, deveria ter o Espírito Santo, sabedoria, conhecer o bem e o mal, nesse sentido do conhecimento de toda a lei. Então tinha todo esse requisito que está lá já nos primeiros versículos lá dessa história, quando Pedro fala assim, não, o homem para substituir a Judas, primeiro ele tem que ter passado pelo batismo de João Batista. Segundo, ele tem que ter andado conosco aqui com Jesus durante todo esse período, esse tempo. Então, não era uma pessoa comum. O fato de não ter nada registrado de Matias não é o fato que ele caiu de paraquedas. O nome dele é que surgiu e nós poucos sabemos. É por isso que precisamos de um bom dicionário para entendermos e compreendermos melhor sobre o seu perfil e a sua história. Aí depois, o quinto aqui, nós vamos entender o quê? Eles, aliás, eram autorizados por Deus para coordenar todas as atividades eclesiásticas. Então, quando a gente fala assim, por voto comum, lançaram sorte, se a gente não tivesse um cuidado na leitura e entender que Jesus delegou essa função para eles, não foi aos anjos, não veio nenhum anjo ali para falar, não era eles. Você sabia que os anjos, não cabe aos anjos pregar o evangelho, é você, sou eu, todos nós. Então há esse princípio aí. Ó. Aí vem a descida do Espírito Santo no Pentecostes, que vem aí o capítulo 2, os versos 1 ao versículo 47, falando em línguas dadas pelo Espírito. Atos, capítulo 2, os versos 1 ao 13. Este foi um fato histórico, real e verdadeiro, que dia ocorreu o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. Uma pergunta muito importante. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aí que acontecia a Páscoa dos judeus, que acontecia aí a festa, ou Pentecostes, que vamos falar que foi no ano 30 da era cristã, 10 dias depois da ascensão de Cristo, 10 dias depois, aí aconteceu, que está aí em Atos capítulo 2, o verso 1. Quantas pessoas estavam presentes? Vamos entender, página de número 39 do nosso livro. Quantas pessoas estavam presentes? Umas 120 pessoas. Está em Atos capítulo 1, verso 15.
Em que posição física eles estavam no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles? A resposta: assentados. Estavam assentados. Capítulo 2, o verso 2. O que apareceu de modo visível? Visível. O que apareceu de forma visível entre eles? Línguas como de fogo. Cuidado para não chamar de línguas de fogo. Não é língua de fogo. Não é língua de fogo. Não queimou a boca. Não queimou a boca. É línguas como de fogo. Não foi língua de fogo. Língua de fogo é o dragão, é coisa do mal. Línguas como de fogo. Tá? Atos capítulo 2, o verso 3. Aquelas línguas podem ser consideradas também a manifestação de Deus. Vamos falar o Shekinah, né? Pois eram manifestações de Deus visíveis aos olhos humanos. Tá bom? Aquele evento aconteceu por acaso? Uma pergunta: aquele evento aconteceu por acaso? Vamos aqui, não. Fora profetizado e deveria acontecer naquela forma e naquele dia. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as carnes. Está em Joel capítulo 2, o verso 28 e seguinte. Quantas nações estavam presentes e foram evangelizadas? 16 povos representados. 16 povos representados. Não eram 16 nações que estavam todas ali. Eram 16 povos representados. Está em Atos capítulo 2, os versos 9 a 11. Todos que se converteram entenderam o milagre? Se entenderam? Não, nem todos, mas o Espírito Santo os convenceu de seus pecados. Está aqui Atos capítulo 2, os versos 12, 13 e verso 37 ao 41. Veja também Atos capítulo de número 2, o verso 4. No grego também você vai observar algumas expressões que estão aí na página 39 do seu livro. Para me concluir, portanto, a experiência foi real. Experiência real. Por exemplo, a expressão é como de um vento. Como de um vento. Não foi um vento. Não estou dizendo que não estava ventando. Não estou dizendo que o lugar não estava agradável. Mas eu estou falando que não foi um vento, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Como de um vento, como de língua de fogo. Não foi língua de fogo e nem foi vento, como de um vento. É igual a expressão lá da pomba. Ele veio em forma corpórea de uma pomba e do alto veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo, e etc. Faltando água, garganta travando. Então, o que eu estou falando aqui? A gente tem que estudar um pouquinho tipologia também. Tipologia e figura de linguagem. Vou dar um exemplo aqui de uma figura de linguagem próximo da tipologia. Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos estão te vendo. Os meus olhos te vê. Jó não estava vendo Deus. Estava vendo Deus, mas no aspecto do caráter, da moral, da vivência, da comunhão, da aproximação. Mas ninguém nunca viu Deus. Como que Jó viu Deus? Então são assuntos que precisamos ter toda atenção, garantindo que tal fato iria acontecer mediante o derramamento do Espírito Santo. Derramamento está também ligado à questão da graça, da bondade de Deus. Não é do ato de estragar, porque quando você está com um leite, por exemplo, e ele derramou, transbordou, derramou, o pessoal derramou leite, menino, e corre e tal. Não, esse derramamento, ele está ligado também à soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. E também está ligado, é muito assunto, está ligado também que através de você, vidas serão resgatadas. Vidas confessarão a Cristo. Derramamento é de mim para você. Ou então, também derramamento, e tem muitos assuntos de tipologia, né? Tem muitos assuntos. Derramamento também está falando de completude, de amplitude, de tudo. Quer dizer, perfeição, completo.
transbordar. Então tem muito assunto, igual diz lá, não vos embriaguei com vinho que é a contenda. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 5, 18. Mas enchei-vos do Espírito. Mas o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio? É falar em línguas? Não, falar em línguas e sobre o amor está lá nos capítulos 13 e capítulos 14 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Nós estamos falando, estamos falando de caráter. Aí lá em Gálatas que ele vai explicar, capítulo 5 de Gálatas, vai falar sobre amor, paz, benignidade, bondade. Esse é o fruto do Espírito. Então enchei-vos do Espírito é o seu fruto, é a sua característica. Então, aqui, quando ele fala aqui, segundo, a interação dos apóstolos nesse episódio foi apenas coordenar a oração, incentivar o povo a confiar na promessa de Deus. Terceiro, não foi só um por acaso, não, foi profetizado, falar diversos idiomas mediante estudo, mas também eles estavam falando ali línguas sem prévio conhecimento e sobre a coordenação do Espírito Santo. Fui até a página 40, na próxima aula a gente vai dar sequência. Muito obrigado a todos pela participação, estamos aqui ativos e só lembrando que dias 10 e 11 de outubro estaremos, se assim for a vontade de Deus, estaremos em Bom Jesus das Selvas, Maranhão, ministrando aula. Nós estamos falando para o ano 2020, levando em consideração que esse vídeo vai estar também no canal do YouTube e as pessoas precisam entender das datas. Lembrando que amanhã voltaremos com as nossas aulas presenciais na Escola Pastor Jonas. Amanhã, 1º de setembro de 2020. E você que está nos acompanhando, agora já estou falando como se fosse em tempo real para outra época. Você que está nos acompanhando no YouTube, acompanhe todas as nossas aulas, estudos bíblicos, evangelismos e muitos mais pelo canal do YouTube e também pela página do Facebook, Instagram, Twitter e todas as redes sociais. Então, Pastor Bruno Lins Marques, nosso coordenador, posso encerrar nossa aula? Já chegamos aqui, o nosso horário estabelecido, passamos aí alguns minutos devido à nossa introdução. Posso encerrar, Pastor Bruno? Deixa eu ver se ele já está aqui conosco. Pastor Bruno Lins Marques, Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Então valeu, pessoal, já vamos encerrar nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Falamos sobre Atos dos Apóstolos. Então valeu, tudo de bom para você, até o próximo encontro. Instituto Vida, valorizando a vida e o saber.